dar certo. Isso mesmo, todo mundo fica nervoso, né? O temor, ele é necessário, né? Porque nós estamos falando da palavra de Deus, então... Agora essa chamada está sendo gravada. É isso. Então, o temor, ele é natural, né? Mas o medo, aquele medo que paralisa, esse medo já não provém, né? Já não é legal. Mas o temor, ele é necessário, porque estamos falando Amém. da palavra de Deus, tá bom? Amém. Amém. Vou orar agora para você iniciar. Senhor, eu apresento agora a vida da Sara em tua presença, nesse devocional. Tua filha amada, Senhor, que vai trazer meditação, que vai trazer o que a tua palavra já falou com ela, de Jeremias, capítulo 6. Tenho certeza que o Senhor já falou através dessa passagem com ela. Então, Senhor, nós queremos ouvir de ti, através da boca da tua filha amada, Senhor. Consagro a ti essa transmissão, essa live, estabeleço o teu reino agora nessa conexão. Espírito de Deus, tu és bem-vindo em nossas vidas, fala ao nosso coração, abra nossos ouvidos, que nosso coração esteja aberto para receber mais de ti. Em nome de Jesus, usa tua filha com autoridade. Senhor, consagro a ti a vida dela, a boca dela, toca na boca dela com o teu fogo e fala, Senhor, através da vida dela. Tira Amém. todo o nervosismo e que ela consiga transmitir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Esse livro aqui, o Jeremias 6, ele foi tudo que eu estava vivendo, literalmente, né? Foi algo assim muito inexplicável, né? Deus, ele falou comigo assim de uma forma que toda vez que eu lia assim um capítulo, eu falava, meu Deus, é para mim. Aí eu falava assim, até pro Robson, eu falei, amor do céu, olha isso aqui. Aí eu falando, compartilhando com ele, porque era tudo que, né, assim, Deus falou muito comigo, muito mesmo, né? Então, aqui em Jerusalém sitiada, né? Fuja para um lugar seguro, Jeremias 6. Fuja para um lugar seguro, povo de Benjamim. Fuja de Jerusalém, toquem a trombeta em Tecoa. Tenham sinal em Bet-Aquerem, porque já se vê a desgraça que vem do norte, uma terrível destruição. Aqui o capítulo 1, né, do 6, ele fala assim que essa revelação, ela fala sobre a desobediência do povo de Israel, que é a palavra de Deus, né, que resultará em consequências severas, incluindo a perda da proteção divina, que é algo bem forte, né, algo assim que deixa eu só tirar esse anúncio aqui que Deus, ele veio falando muito assim ao meu coração, que é o tempo de hoje, né? Às vezes a gente está ali naquele meio ali que Deus não quer que a gente esteja falando conversas que a gente não deve falar, e Deus, ele está pedindo para que a gente fuja daquele meio, né? E aqui o 2 fala, destruirei a cidade de Sião, você é como uma bela pastagem, para onde os pastores vêm com seus rebanhos, armam as suas tendas ao redor da tela e apacentam cada um no seu lugar. Preparem-se para enfrentar na batalha. Vamos, ataquemos ao meio-dia. Ai de nós, o dia declina e as sombras da tarde já se estendem. Vamos, ataquemos de noite, destruamos as suas fortalezas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Derrubem as árvores e construam rampas de acesso contra Jerusalém, ó cidade da falsidade. Ela está cheia de opressão. E aqui o capítulo do 4 ao 6, ele está falando que está se referindo ao julgamento de Deus que cairiam sobre Judá por causa dos seus pecados. E aí, continuando aqui no 7, que fala, assim como um poço produz água, também ele produz sua maldade, violência, destruição, é o que se ouve dentro dela.
Doenças e feridas estão sendo diante de mim. Ouça a minha advertência, ó Jerusalém. Do contrário, eu me afastarei inteiramente de você e farei de você uma desolação, uma terra desabitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Rebusque-se o remanescente de Israel tão completamente como se faz com uma videira, como faz com quem colhe uvas, e você repasse os ramos cacho por cacho. A quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados a ele, e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível. Não encontram nela motivo de prazer. Né? E aqui também no versículo 10, essa palavra é muito forte, que está mostrando a tristeza e o desespero do profeta, né? Diante da rejeição da palavra de Deus, por parte do povo que prefere ignorar a mensagem e não se importa com as consequências. Em relação a isso, Deus falou muito comigo, eu não sei por que eu estou falando isso, mas Deus ele falou muito comigo em relação aos nossos devocionais, aos nossos, os estudos que a Cris coloca lá no nosso canal, né? Deus falou muito isso comigo, eu não sei por que eu estou falando isso aqui agora, mas porque, assim, todo esse estudo, ele está sendo voltado, a Cris, ela tira um tempo dela, ela tira um momento dela para estar ensinando a gente, sem cobrar nada. E, às vezes, muitas das vezes, a gente não está nem aí. A gente está com tudo na mão, a gente está com a espada na mão, está com tudo na mão, mas a gente não está nem aí. Às vezes, a gente pode até questionar, ai, meu Deus, lá vem a Cris com mais estudo, não sei nem por que eu estou falando isso. Aí, mas cabe a nós, né, pegar todo esse estudo, todo esse conhecimento, porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, esses estudos, ele é algo assim, é um presente, sabe? É um presente vindo do céu. Deus vem usando ela para nos abençoar, né? E que a cada dia a gente venha se alimentar mais, buscar mais, se aprofundar mais ainda nos estudos, né? E às vezes a gente tira um tempinho ali, tipo, eu vou ficar aqui mais no Instagram do que vendo vídeo de política, vídeo que não traz nenhuma edificação, coisas que não agradam a Deus, sabe? E às vezes a gente perde mais tempo com essas coisas do que tirar um tempo para ir lá no canal, assistir ouvir o devocional, ouvir os áudios, porque às vezes a pessoa pode questionar, mas o áudio é muito longo, mas é muita coisa, mas é muita informação. Gente, não importa. Nós temos que, a cada dia, buscar mais. Quanto mais alimento, melhor. Quanto mais estudo, melhor. Porque nós estamos em uma geração que a gente precisa disso. Deus, ele quer que a gente coma a palavra, né? E Deus, ele vem falando isso comigo, porque às vezes a gente está passando por problemas. Eu mesmo, vocês são testemunhos, vocês estão me acompanhando desde sempre. E desde o início do ano, é só uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Às vezes vem o desânimo, eu não vou mentir para vocês, vem o desânimo, vem a vontade de desistir, porque não é fácil, a onda ela é muito forte, e a gente tem que estar ali, sabe, segurando, porque se nós pararmos no meio do caminho, a gente perde a bênção. Né? E assim, eu vejo ali que tem muito estudo, então eu vou lá, toda vez eu vou lá, mesmo sem vontade, às vezes eu não estou com vontade, não vou mentir para vocês, mas eu vou lá e Deus vai falar comigo. Aí, às vezes, eu vou lá e Deus vai lá e fala comigo, né? Mesmo sem querer, mesmo sem vontade, e sem nenhuma intenção. Às vezes eu vou lá ouvir hoje. Tipo assim, porque às vezes eu tô cansada, né? É muita provação, é muitos processos. Mas eu não vou desistir, sabe? Eu vou lá, persevero e tiro um tempinho ali, né? E tô lá me aprofundando mais, porque ela para um tempo dela para nos dar nos alimentar também. Tipo, ela estuda e vai, não, eu vou lá com eles, e não cobra nada, né? Não cobra nada, ela faz tudo com muito amor. Né? Eu nem sei por que eu falei isso, mas amei. E também aqui no 11, continuando, né? Mas a ira do Senhor dentro de mim transborda, já não posso retê-la. Derrama sobre as crianças na rua e sobre os jovens reunidos em grupos, pois eles também serão pegos com os maridos e as mulheres, os velhos e os de idade bem avançada. As casas deles serão entregues a outros, com os seus campos e as suas mulheres. Quando eu
Estender a minha mão contra os que vivem nesta terra, declara o Senhor. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos, profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam o engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse nada grave. Aí eles ainda falam, paz, paz, dizem quando não há paz alguma. E ficarão eles envergonhados na sua conduta detestável. Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. E aqui no 11, Deus usa uma linguagem muito forte para exortar o julgamento que está por vir sobre o povo de Judá. E ele diz que a multidão que está por perto está pronta para a batalha. Isso significa que as forças do inimigo estão se preparando para atacar. E o povo de Deus não está preparado para se defender. Por quê? Porque não procura se alimentar na palavra, não procura estar em comunhão com Deus, não procura fazer um devocional de qualidade para Deus, não procura, não tira um tempo ali precioso somente para fazer ter aquele momento. E quando a luta vier, a batalha vier, aí fica, ai meu Deus, eu tinha tanto estudo, eu tinha tanto tempo para me fazer isso, eu tinha tanta oportunidade e eu não fiz. Né? Então, assim, nós temos que estar o tempo todo preparado. Até a Cris fala isso, né? O soldado, ele sempre tem que estar com a armadura. Né? E será se nós estamos com essa armadura? Será se nós estamos vivendo isso? Será se nós estamos nos posicionando como nós devemos nos posicionar? Né? E continuando aqui, né, também da parte aqui do 13, que fala que o versículo ele reflete uma mensagem forte e urgente. Ele contém instruções desafiadoras que eram direcionadas ao povo de Judá e que também devem ser tomadas com conselhos para o povo de hoje. E eles enfatizam mais ainda que a necessidade de se arrepender dos pecados e se voltar para Deus. Quando nós lemos esse versículo, nós somos lembrados de que é importante nos esforçarmos para viver de acordo com a vontade de Deus e buscar a sua presença em nossas vidas. Advertências contidas no versículo nos lembra que é necessário nós nos unir em oração e chamar um profundo clamor e compromisso para com Deus, né? E é isso que nós temos feito aqui, né? A Cris, ela vem nos... Todos os dias ela tem algo ali novo, né? Ela sempre vem inovando, ela sempre vem trazendo algo para nós. E essa palavra é o que nós estamos vivendo, né? Ultimamente, a gente vem vivendo isso. A gente está com a faca e o queijo na mão, como diz o ditado popular, né? E muitas das vezes nós não valorizamos isso. E Deus, ele está com sede disso, sabe? Que a gente venha se voltar mais a Ele, se aprofundar mais a Ele, se posicionar mais, né? Se posicionar como uma pessoa como Ele quer, né? Como Ele merece também. E eu vou continuar aqui no 16. Assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-me no caminho e acharão descanso. Mas vocês disseram, não seguiremos. Coloquei sentinelas entre vocês e disse, prestem atenção ao som da trombeta. Mas vocês disseram, não daremos atenção. Vejam, nações, observe ó Assembleia, o que acontecerá a eles. Ouça, ó terra, trarei desgraça sobre este povo, o fruto das suas maquinações, porque não deram atenção nas minhas palavras e rejeitaram a minha lei. De que me serve o incenso trazido de Sabá, ou o calamo aromático de uma terra distante? Os seus holocaustos não são aceitáveis, nem se agradam das suas ofertas, assim diz o Senhor. Estou colocando obstáculos diante deste povo, pais e filhos tropeçarão neles, vizinhos e amigos perecerão, assim diz o Senhor. Veja, um exército vem do norte, uma grande nação, está sendo mobilizada.
desde os confins da terra. Eles empunham o arco e a lança, são cruéis e não têm misericórdia, e o barulho que fazem é como o bramido do mar. Vem montanha aos seus cavalos, em formação de batalha, para atacá-la, ó cidade de Sião. Ouvimos os relatos sobre eles, e as nossas mãos amoleceram. A angústia tomou conta de nós, dores como as da mulher que está dando à luz. Não saiam aos campos, nem andem pelas estradas, pois o inimigo traz a espada, e há terror por todos os lados. Ó, minha filha, meu povo, ponha veste de lamento e revolva-se em cinza. Lembrem-se, com um choro amargurado, como quem chora por um filho único, pois subitamente o destruidor virá sobre nós. Eu o designei para o examinador de metais, provador do meu povo, para que vocês examinem e ponham à prova a conduta deles. Todos eles são rebeldes, obstinados e propagadores de calúnia. Então, endurecidos como o bronze e o ferro, todos eles são corruptos, o fole sopra com força para separar o chumbo com fogo, mas o refino prossegue em vão. Os ímpios não são expurgados, são chamados para rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. E aqui também, para finalizar, né, eu vou só dar falar também sobre o 14, que eu li aqui, o versículo 14, que fala sobre assim, eu não falei sobre eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. E aqui ele fala que é um lembrete para aqueles que nós não caiamos na armadilha da falsa promessa da paz. Nós devemos enfrentar a realidade de enfrentar e buscar soluções reais para os problemas que nós enfrentamos. Só assim poderemos encontrar a verdadeira paz que todos nós desejamos. E nessa parte aqui que eu li do 15 até o 30, né, eu vou só dar uma complementação também, que essa mensagem final, ela é um trecho, né, que é uma chamada à reflexão sobre nossas próprias vidas, que nós devemos examinar os nossos corações em busca de qualquer teimosia ou desobediência, que nós possamos estar nos impedindo de seguir o caminho de Deus. Devemos lembrar que o Senhor nos testa e nos purifica com amor e graça, buscando nossa restauração e santificação, que é o que nós temos aqui. Nós temos a faca e o queijo na mão, né? E às vezes a gente deixa a desejar, né? E Deus, ele tem levantado vocês, pessoas assim maravilhosas, né, para estar ali nos alinhando, ajudando, levando sempre para o caminho certo, conselhos, né? E muitas das vezes nós não queremos isso, né? A gente deixa sempre a desejar. E por fim, né? Além disso, né, por fim, a esperança presente em Jeremias 6 nos revela que, mesmo diante da eminência do julgamento divino, Deus anseia por nosso arrependimento e restauração. Sua graça é sempre estendida àqueles que estão dispostos a voltar para Ele, de coração sincero. Assim, em nossos dias, podemos confiar na promessa de que nos arrependemos de nossos pecados e buscarmos a Deus, encontraremos perdão e restauração em nosso lar, e nós estamos ali, né? O Senhor está de braços abertos, só nos esperando, né? E é isso, né? Deus falou muito comigo, assim, teve coisas que eu achei que iria ser, mas Deus mudou totalmente o que eu iria falar. Foi tudo ao contrário, né? Eu falei tudo aquilo que Deus queria que eu falasse, né? E essa palavra, quando eu comecei a ler ela, Deus, ele falou muito comigo, sabe? Falou muito mesmo, questão de despertamento, né? Para que a gente venha a cada dia se despertar mais, obedecer a palavra, se posicionar, porque nós temos tudo na nossa mão, né? Tudo na nossa mão, tudo grátis. E às vezes a gente deixa muito a desejar, né? E é isso. Quem quiser comentar alguma coisa.
Amém, glória a Deus. A minha Bíblia tem a versão NVI e tem alguns trechos que traz dá um entendimento um pouco mais facilitado para os nossos dias de hoje, né? Então, tem algumas partes que eu grifei aqui, por exemplo. No verso 16, ele diz: parem nas encruzilhadas e olhem ao redor. Então, encruzilhada é um lugar de decisão. Então, você tem que decidir se você vai em frente, se volta, se vai para a direita ou para a esquerda. Não é um lugar de ficar, é um lugar de decidir. Então, Deus está nos colocando em posição de decisão. O que nós vamos fazer? Não dá para ficar parado, né? Ou a gente vai para um lado, ou vai para o outro, segue em frente. A gente tem que decidir o que a gente vai fazer da nossa vida, como que a gente vai fazer, qual é o posicionamento que nós temos que tomar perante o Senhor. Ele diz: andem por ele e encontrarão descanso para a alma. Então, às vezes a pessoa fala que está desanimado, que está sem fazer nada. Por quê? Porque está parado, não decidiu. Então, está na hora de decidir o que vai fazer, né? E ainda grifei algumas outras partes, onde o Senhor, ele dá consequência de pecado. Olha, veja que no verso 6 e no verso 7. No final do verso 6, na minha Bíblia, está escrito, na minha versão: cortem árvores e construam rampas de ataque contra muros de Jerusalém. Esta cidade deve ser castigada, pois dentro dela só há opressão. Daí, no final do versículo 7, está dando o resultado dessa opressão, que está escrito na minha versão: e vejo somente doenças e feridas. Então, às vezes, a gente encontra com pessoas que vão trazer para nós situações de doença, né, de doença da alma, de feridas, de traumas, né, de situações que passaram, e isso é uma consequência. Nós temos aqui um exemplo que pode ser aplicado quando a gente estiver fazendo um mapeamento espiritual de uma pessoa. Então, quando a pessoa traz esse sintoma de doenças e feridas, a gente já tem aqui qual é a fonte. O que é? A opressão, que está sendo informado no versículo 6. Então, temos uma ação e uma reação. Bem claro aqui, né? Oi, meu amor. Continuando. Aqui no verso 10, ele fala: quem ouvirá quando eu falar? Seus ouvidos estão tapados. Né? Então, também é uma consequência de pecado. Né? Olha, está escrito também: desprezam a palavra do Senhor. Temos ainda mais consequências, olha, mais sintomas aqui. Derramarei minha ira sobre as crianças nas ruas, sobre os jovens reunidos em grupos, sobre os maridos e esposas, sobre pessoas de idade, suas casas serão entregues a seus inimigos. Então, nós, mais uma vez, nós temos aqui o direcionamento... Não, filho, vai lá, deixa a mãe fazer aqui. O direcionamento de um sintoma em relação a um pecado, né? Então, nós temos outro tópico que também pode ser aplicado no mapeamento de uma pessoa, para identificar a razão que ela está passando por aquela situação. Porque as pessoas vão chegar com a gente trazendo o sintoma, e daí elas vão vão perguntar, né, mas por que isso está acontecendo comigo? Eu não sei de onde que isso está vindo. Então, a gente já tem aqui na palavra de Deus um mapa para identificar qual é a origem daquilo ali, né? Temos ainda no verso 13, falando sobre ganância. Está dizendo... Espera só um minuto. Nós temos aqui, então, no verso 13, a denúncia de mais pecados, né? Nós temos aqui, desde o mais humilde até o mais importante, sua vida é dominada pela ganância. Então, nós temos um outro pecado denunciado aqui, são impostores. Então, no verso 14 está escrito o quê? Para a ferida mortal do meu povo. Então, está dizendo sobre a morte, sobre a ferida, né?
sobre estar passando, sabe aquelas pessoas que ficam passando a mão na cabeça, que ficam falando assim, não, tá tudo bem, vai dar certo, continua assim, continua, persiste que vai dar certo. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a denunciar, a tomar uma decisão. A gente está numa encruzilhada e precisa decidir se a gente vai para frente, para trás ou para os lados. Não dá para ficar parado, porque se a gente fica parado, vai vir a consequência, e daí nós temos o quê? A denúncia das consequências aqui. Então, nessa parte do verso 13 aqui em diante, está falando a respeito de pessoas que, ao invés de estar trazendo a realidade, ficam superficializando, ficam passando a mão em cima da ferida, ficam só colocando curativo em cima do que já está estragado, em vez de tirar o carnegão e trazer a verdade da palavra de Deus, né? Então fala, no 15, acaso se envergonham da sua conduta detestável, né? Então Deus está trazendo a gente a realidade. De novo, no verso 16, está falando sobre ali, ó, encruzilhadas, né? Não, já tinha falado do 16, desculpa. Agora, seguindo na parte final, do verso 25 em diante, está falando, não saiam para os campos, não viajem pelas estradas, a espada do inimigo está por toda parte, nos aterroriza a cada passo. Então está falando o quê? Sobre terror, sobre medo, sobre pânico, né? Por que isso está acontecendo? A pessoa também vai trazer para nós um sintoma, né? De desespero, de medo, de pânico, né? Para onde que eu vou? O que está acontecendo? E daí nós temos de novo aqui a consequência, né? Só um minutinho, por favor. Então, nós temos aqui, voltando, nós temos aqui a palavra de Deus dizendo, né, um alerta, não saiam para os campos, não viajem pelas estradas, a espada, então, está trazendo a questão da consequência, né, e está trazendo a purificação. No verso 27, está dizendo que examinador de metais, para determinar a qualidade. Então, para a gente ser provado, né? Provado no fogo, vai vir o quê? O fole que, no verso 29, o fole assopra o fogo com força para separar as impurezas. Então, gente, não tem como um metal ficar firme com sujeira. Um metal que tem sujeira incrustado nele vai quebrar. Vocês já viram a produção de uma espada? Procurem no Google depois, dá um Google lá e pesquisem como que é produzida uma espada, o aço, né? Como que ele é produzido, tem a questão, a temperatura certa, como que ele é colocado lá, tem o folha, aquele negócio que faz assim, sopra, né? Tem que fazer a limpeza, a purificação. Então, para que seja uma coisa firme e resistente, precisa passar pelo fogo, precisa retirar as impurezas, porque se tiver sujeira escondido, vai quebrar na primeira batalha. Primeira vez que der uma facada, que der uma espadada no cão, vai quebrar. Então, a palavra diz no verso 30, para finalizar, são chamados de quê? Prata rejeitada. Pois eu, o Senhor, os rejeito. Então, está dizendo que não adianta a gente manter uma aparência de uma prata linda, maravilhosa, sendo que está incrustado nessa prata um monte de sujeira. Então, a gente precisa permitir que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos purifique e decidir, palavra de decisão. Essa é uma palavra que a gente tem que decidir, saia do pecado, confesse, se, né, não fique parado no lugar, saia do estagnado, né? Porque o Senhor, ele está nos purificando, em nome de Jesus. Então, a palavra que a Sara trouxe é uma palavra maravilhosa, uma palavra edificante. Glória a Deus por sua vida, que o Senhor Jesus te abençoe, te honre em todos os momentos da tua vida. Trouxe aqui um complemento só por causa da versão diferente, né? Para trazer um pouco mais de entendimento por causa da versão bíblica, tá bom? Então agora já é 12h30, vamos encerrar. Amém? Muito obrigada, viu? Que Jesus te abençoe. Amo vocês. Tchau, queridos. Fiquem com Deus.
Tchau, Deus abençoe. Palavra maravilhosa, Sarinha e Cris.